Olá, bom dia, tarde, noite, qualquer hora que você estiver vendo esse vídeo. Esse é um teste com um efluente de uma indústria e tem um contaminante mineral em forma coloidal e não está sendo qualificado após o tratamento que eles efetuam. Não há qualidade para descarte ou sequer para o reuso. Então nós estamos testando o sistema E3F com a eletrofloculação e flotação forçada aqui nas dependências da Alchem, equipamentos industriais. Então eu acabo de ligar tem um minuto, eu acabo de ligar a fonte da E3F. A fonte, vocês podem observar, ela é desse jeito aqui. Então indica 250 volts e 5 amperes de consumo elétrico. O sistema E3F funciona corroendo os eletrodos, no caso eu estou usando alumínio, através do processo eletrolítico. Ele produz o hidróxido de alumínio, que é o floculante, mais antigo e mais eficiente, e ao mesmo tempo ele produz a eletrólise com microbolhas de gás. Então os flocos, ao invés de decantarem, eles vão flotar, né? E a flotação é bastante rápida, nós estamos falando de tratamento que pode durar 5, 10 minutos, dependendo do grau de contaminação. Então vamos aguardar esse tempo, depois eu acelero o vídeo para que vocês possam ter uma noção dentro de um vídeo mais curto, ao invés de ficar 15 minutos aqui olhando para essa coisa aparentemente que está parada. Mas se vocês observarem, já dá para notar a formação de uma pequena camada branca em cima, flotando, né, em cima da superfície. Esse já é o processo da floculação com flotação. Essa camada de lodo que vai formando na superfície, ela é um lodo aerado, então ele permite depois você jogar numa peneira, ele drena o excesso de água que existem nos interstícios entre os flocos, e depois ele seca rapidamente, porque ele é como uma espuma. Se você deixa no tempo, principalmente se deixar no sol, em 1 ou 2 dias ele está com 90% de sólidos. Então isso é interessante porque evita você ter que depois jogar esse lodo numa caçamba e pagar para enterrar ou pagar para transportar. 80% é água, né? E ao invés disso você tem um lodo muito mais seco, redução do volume e do peso da ordem de 95%. Então essas são as vantagens da E3F, eletrofloculação e flotação forçada da empresa Alchem, equipamentos industriais, soluções energéticas e ambientais. Se você observar a partir dos 4 minutos, você já consegue ver o dispositivo que contém os eletrodos lá dentro do aquário. Bem na base já dá para ver a bombinha, que é uma bombinha de aquário também, que eu uso para impulsionar o efluente, e circular através dos eletrodos. E você já consegue ver lá embaixo, apenas 4 minutos e meio. Daqui para frente já começa a ficar mais interessante de ver, porque você consegue ver que é tipo uma nuvem que vai subindo, né? uma nuvem de microbolhas, arrastando os flocos para a superfície.
Observem também que a camada branca superficial já aumentou, né? Significa que o material está sendo floculado e sendo impulsionado para a superfície. Nesse momento eu vou desligar com 5 minutos e 45. Eu desliguei a fonte elétrica e deixei só a bombinha, para a gente poder observar se vai subir um pouco mais essa camada de microbolhas e vai permitir a gente enxergar melhor. Desculpe a tosse. E depois eu ligo novamente, só para a gente poder ver como que funciona o eletrodo lá dentro, quando for possível visualizar melhor. Eu vou até desligar a bomba para ver se ele sobe mais fácil. Enquanto houver uma cortina de bolhas em ascensão, a gente não consegue ver do outro lado do aquário, mas no final vocês vão observar que já vai dar para ler o texto do cartaz que está atrás. Deu para observar, eu já estou conseguindo ler lá. Ó. Já ficou mais nítida, né? O dispositivo que está dentro do aquário, que é o suporte para os eletrodos, né? Já dá para ler lá o cartaz atrás. Então agora que dá para ver o dispositivo, eu vou ligar novamente mais alguns minutos para vocês verem como que a coisa funciona. Como que a cortina de bolhas agora vai ser possível visualizar. Então, 1, 2 e já! Observem como sobe a cortina de bolhas saindo do eletrodo. Isso é o que impulsiona, né? Sai a camada de microbolhas junto com o floculante, que vai prender os colóides, né? Seja o que for matéria orgânica, for argila, for como é esse que é um composto mineral, é insolúvel, né? Mas que fica em estado coloidal e fica dando essa turbidez original que vocês viram antes de eu ligar o sistema. Agora dá para ver nitidamente que tem uma cortina de bolhas, bem turvo, né? Mas isso já não é mais a turbidez original do efluente, isso é a cortina de microbolhas. Que esse sistema que foi especialmente desenvolvido pela Alckmin para melhorar a eletrocoagulação, que é uma técnica centenária usada para tratamento dos mais diversos tipos de efluente com a melhor eficácia que se conhece. É claro que numa estação de maior capacidade,
existe uma hidrodinâmica diferente do que essa que vocês veem no aquário. Então, o material é injetado por baixo de um cone que vai conduzindo todo esse processo de floculação até a superfície e larga o floquinho na superfície. E o clarificado vai então afundar, descer para ser recolhido pelo fundo por fora do cone. Essa é a hidrodinâmica original da estação E3F. Existem várias demonstrações no canal do YouTube que vocês podem observar depois, um tratamento com vários tipos de efluentes. E a fonte faz esse barulho mesmo, Vitor. Dá um estalo de vez em quando, é normal, tá? Não se assustem, não. Então, com 11 minutos, a gente parou uns 2 ou 3, né? Então, com 12 minutos, eu vou desligar tudo e esperar subir toda a cortina de bolhas, para a gente ver se consegue ler direitinho lá o que está atrás atrás do aquário, que é o cartaz. Observe também que a camada de flotação lá em cima já ficou bem mais espessa. Ela é mais larga um pouco nas pontas e no centro, porque o fluxo de água está empurrando, né, para os floquinhos. Então ela fica um pouco mais estreita no meio e mais espessa nas pontas. Pronto, 12 minutos deve ser o suficiente. Vamos desligar e também a bomba. Eu vou mostrar depois a superfície do flotado, né, para vocês terem uma noção de como é que a coisa fica. Então vamos aguardar mais alguns minutos para subir essa cortina de bolhas e o restante eventual os floquinhos que possam ter permanecido. Eu vou dar um pause com 15 minutos, porque ele demora um pouquinho mais para ficar totalmente clarificado, né? Em vez de ficar parado aqui esperando subir, depois eu mando uma foto do final, depois que... Bom, já dá para ler lá o texto, né? Então vocês podem observar que o, flotou, né? Todo aquele lodo coloidal que tinha em suspensão, o material mineral que tinha em suspensão foi todo removido, né, para a superfície. Eu vou aproveitar e mostrar, enquanto ele sobe, eu vou mostrar a superfície aqui do lodo. Observe como é que fica.
E a fonte, ela tem esses botões para controle da potência, né, e os medidores de amperagem e voltagem. Eu aplico 200 e poucos volts, né? 220 volts, né? No sistema. Então aqui vocês já podem ver que eu ainda percebo que tem um pouco de floco aqui, mas ele demora um pouco mais para subir. É normal. Então vamos encerrar o vídeo com 16 minutos, que é tempo suficiente para... Depois a gente espera um pouco mais para ver se clarifica mais.